Seguinte, nessa aula a gente vai finalizar a construção do algoritmo de metrópoles, em que vamos continuar da onde a gente tinha parado na última aula, que foi bem aqui, decidindo como um spin ele é mudado. Em que agora a gente precisa fazer o quê? Implementar a decisão de troca de spin no algoritmo com base na mudança de energia, né? Então a gente já tinha implementado aqui a mudança de energia, agora a gente vai implementar a troca de spin, se o sistema ele vai trocar ou não spin, com base nessa mudança de energia. E para isso, para saber como isso é feito, a gente vai precisar de um resultado da condição de balanço detalhado, em que, a grosso modo, né, de forma simplificada aqui, a condição de balanço detalhado diz que a probabilidade de um sistema em equilíbrio no estado A fazer a transição para o estado B é igual ao seu inverso, ou seja, o sistema está em equilíbrio em B, fazer a transição para o A, né? Em que essa é a condição de balanço detalhado, em que, agora, considerando que o nosso sistema, por exemplo, atinge o equilíbrio térmico a uma determinada temperatura T, o que a gente vai ter? Bom, dados os estados A e B, né, que isso aqui, o estado A seria o estado inicial, por exemplo, o estado B seria o estado final, ou seja, antes do flip, depois do flip. A gente precisa considerar aqui um ensemble canônico, que é o ensemble que vai reproduzir o nosso sistema. Lembrando, a gente tem então uma rede de spins em um reservatório térmico, e a probabilidade do nosso sistema estar no estado A vai ser igual a exponencial de menos beta energia do estado A dividido pela função de partição, que é dada dessa forma. E o que o equilíbrio térmico ele diz para a gente? Ele diz que a probabilidade do sistema ir de A para B é igual à probabilidade do sistema ir de B para A. Ou seja, no equilíbrio a gente tem que essas probabilidades elas são iguais, né? De transicionar de A para B igual à probabilidade de transicionar de B para A. Agora, por sua vez, o que a condição de balanço detalhado vai dizer para a gente? Diz que a probabilidade do sistema, estando no estado A, fazer a transição, né, de A para B, né, ou seja, a probabilidade do sistema estar no estado A, vezes a probabilidade do sistema transicionar de A para B, é igual à probabilidade do sistema estar no estado B, vezes a probabilidade do sistema fazer a transição de B para A. Então, isso é o que a condição de balanço detalhado diz para a gente. E aí, se a gente manipular essa equação aqui, o que a gente vai ter? A gente tem que o quociente de W de A para B com W de B para A é igual à probabilidade do sistema estar no estado B, dividido pela probabilidade do sistema estar no estado A. E isso aqui vai ser igual a, dado a expressão para probabilidade do sistema estar em determinado estado, no ensemble canônico, a gente tem aqui exponencial de menos beta é B, dividido pela função de partição, vezes Z sobre E menos beta é A, né, dado que PA que está no denominador. Então, as funções de partição cancelam. A gente tem aqui, então, que W de A para B dividido por W de B para A é igual a E menos beta delta E, em que esse delta E é justamente EB menos EA, a diferença de energia entre o estado final e o estado inicial. E quem que é esse beta aqui? Bom, esse beta é 1 sobre KBT. Só que por que a gente não está falando do KB aqui, ou seja, da constante de Boltzmann? Porque a gente está considerando o sistema de unidades naturais em que KB é igual a 1. E aí, então, a gente vai ter esse beta sendo, na prática, igual a 1 sobre T. E aí, se vocês forem reparar, o que vai ser delta E sobre T. E aí, por isso que a gente introduziu aqui, ó, o nosso T, a nossa temperatura. Então, por isso que a temperatura ela entra aqui dessa forma, né? Que ela está presente aqui. E, bom, com base nesse resultado da condição de balanço detalhado, a gente vai implementar a lógica por trás da decisão de troca de spin, né, do sistema flipar, né? E como é que a gente vai usar isso daqui para decidir se o sistema muda de spin ou não? Bom, para fazer isso, vamos considerar essa figura aqui, ó, em que, só um detalhe, eu tinha feito a figura com uma parte errada, e aí o que eu fiz? Como eu estava com preguiça de alterar isso daqui e fazer uma leve correçãozinha, eu coloquei essa figura dentro do Canvas, que é uma função do matemática, avaliei, e aí ele me deu um Canvas aqui, ó, que eu posso manipular e fazer algumas manipulações aqui, acrescentar algumas figuras, enfim, algumas formas, né? E por aí vai. Aqui, ó, por exemplo, posso fazer isso. E eu usei o Canvas então para fazer qual correção? Aqui, ó, ao invés de ser delta E menor que zero, é delta E menor igual a zero. Então eu acrescentei
esse trenzinho aqui, se vocês podem ver, né? E, consequentemente, então, E menos beta menos delta E é maior ou igual a 1. E também eu coloquei esse trem de menos aqui, né, fazendo essa correção, porque aqui estava menor ou igual e, na verdade, é menor. Então, bom, qual que é a lógica por trás da mudança de spin, dado que eu já expliquei essa questão do canvas aqui. A lógica é, o sistema está no estado A, vai flipar para o estado B. Só que o nosso sistema ele pode aceitar ou não essa troca de spin. E em que, se ele não aceitar, ele vai voltar e vai repetir o processo. Agora, se ele aceitar, ele vai fazer o flip e atualizar a energia. Só que ele vai aceitar não com probabilidades iguais. De fato, a depender da diferença de energia que esse flip causar, ele vai ter diferentes probabilidades para aceitar esse processo. E aí, por isso que a gente precisa da condição de balanço detalhado. Porque, reparem, se essa diferença de energia ela for menor ou igual a zero, o sistema ele vai aceitar o nosso flip com probabilidade maior ou igual a 1, ou seja, vai flipar. Se a mudança de energia for menor ou igual a zero, o nosso sistema vai fazer o flip. Agora, se a mudança de energia que esse flip que ele tentou causar for maior que zero, aí a probabilidade vai ser um número aqui, ó, aleatório entre 0 e 1. Isso aqui a gente está colocando na mão, né? Vai ser um número aleatório entre 0 e 1, só que esse número aleatório entre 0 e 1, ele deve ser menor ou igual à exponencial de menos beta delta I, né? Que esse delta I aqui seria maior que zero. Por exemplo, suponha um delta E qualquer de 1. Por exemplo, se o delta E fosse 1 aqui, ele deve aceitar com uma probabilidade que esse número aleatório aqui, né, seja menor ou igual a 1. E, de fato, ó, E menos beta delta I é menor do que 1. Né? E elevado a menos beta delta E é menor do que 1. Então, é basicamente essas duas condições aqui. Aliás, essas duas condições para ele aceitar fazer o flip ou não. Se a mudança de energia for menor ou igual a zero, a gente tem essa probabilidade. Se a mudança de energia for maior do que zero, a gente vai ter essa probabilidade aqui que deve satisfazer essa inequação. Ou seja, esse número aqui, né, esse valor da probabilidade deve satisfazer isso daqui. Então, a gente tem esses cenários. E agora, eu quero, então, implementar isso com vocês. Essa ideia aqui que a gente acabou de que eu acabei de apresentar, né? Para isso, eu vou já definir os valores do que eu posso considerar como constante aqui no sistema, né? Em que eu posso tomar o campo magnético, o J e o T como sendo 1, por exemplo, né? Eu posso definir como sendo 1 essas quantidades. E para estabelecer essas condições mencionadas aqui, a gente vai usar as funções if e random real. De que forma? Dessa forma aqui, ó. Reparem, antes disso, ó, esse barra barra significa ou, o operador lógico, né? Ou. Então, qual que vai ser a condição? Essa daqui, ó, que está antes da vírgula. A condição vai ser se a mudança de energia, ela for, antes de mais nada, né? Que a gente quer implementar isso aqui, ó. Se a mudança de energia for menor ou igual a zero, ele vai aceitar, só que com essa questão aqui, ó, com essa probabilidade. Se a mudança de energia for maior que zero, ele vai aceitar com essa probabilidade aqui. E ele tem a possibilidade de não aceitar. Então é isso que a gente quer implementar aqui dentro do if. Então vamos lá. Voltando para o if. Qual é a condição? Se a mudança de energia for menor ou igual a zero, ou se não for, né, menor ou igual a zero, se a mudança de energia não for menor ou igual a zero, a gente deve ter um número real aleatório sendo gerado entre 0 e 1, tal que esse número seja menor ou igual a exponencial de menos beta delta I. E eu estou colocando isso aqui tudo dentro, esse N aqui, ó, dentro de uma precisão de máquina. Agora eu vou quebrar cada parte do código aqui para vocês entenderem.
Aqui está a mudança de energia. Se vocês forem lembrar, era isso que a gente tinha introduzido aqui. Ó. A mudança de energia, ela depende do valor do spin naquele sítio e da soma dos spins vizinhos. Então, está aqui a mudança de energia. Está aqui, ó, mudança de energia, menor ou igual a zero, ou, se não for esse caso aqui, que corresponde a esse primeiro caso aqui, a gente vai ter esse caso, que ela, consequentemente, vai ser maior do que zero. Se a mudança de energia não for menor ou igual a zero, ela é maior do que zero. E aí a gente deve ter, então, o quê? Um número real aleatório, né? Uma probabilidade que vai ser entre 0 e 1. Só que essa probabilidade ela deve ser menor ou igual à exponencial do valor numérico da minha mudança de energia, né? Ou seja, do meu ΔE. Então, eu estou passando esse ΔE aqui, ó, o valor, estou pedindo para matemática o valor numérico dele, né? Então, a gente tem aqui a menos beta ΔE, então aqui é menos, né, a diferença de energia. Eu estou pedindo o valor numérico disso daqui para ser avaliado dentro da minha exponencial para que a matemática ele consiga avaliar isso daqui, né? Se o número real aleatório que fosse gerado vai ser menor ou igual à exponencial desse trem aqui. Porque se eu não passasse esse n, deixasse simbólico, ele não ia conseguir. E aí eu coloquei aqui, ó, precisão de máquina na minha função n, como argumento da minha função n, para melhorar a precisão do algoritmo. E isso é importante. Então, acrescentei aqui a precisão de máquina para melhorar a precisão do algoritmo. E então, beleza. Se essa condição aqui, então a gente tem essa condição. Aí se essa condição for verdade, o que eu vou querer fazer? Eu quero que o spin ele flipe, ou seja, ele mude, certo? Então, como é que eu implemento isso? Eu faço o seguinte, ó, pedindo matemática pegar o valor do spin na rede e fazer com que ele seja igual a menos ele, né? Porque o spin flipar é justamente isso. Se ele é 1, ele virá menos 1. E se é menos 1, virá 1. Então, se aqui, por exemplo, esse valor aqui for 1, ele vai virar menos 1. Se essa condição aqui, né, for verdade, né? Agora, se não for verdade, né, o que vai fazer? Ele tem que me dar aqui simplesmente a minha rede conforme ela estava. Ah, detalhe, esqueci de mencionar. Se a condição ela for verdade, ele vai flipar o spin aqui. Aí eu coloquei ponto e vírgula para me e late em seguida. Por quê? Porque eu quero a rede retornada. Então, se isso aqui for satisfeito, ele vai flipar o spin e vai me retornar a rede. Agora, se isso daqui não for satisfeito, se não for para o sistema mudar o spin, se ele não aceitar esse flip por algum motivo, é para simplesmente ele me retornar a rede. Porque significa que essa condição aqui não vai ser avaliada como verdadeira, ele vai simplesmente devolver a rede. Então é isso que essa função aqui está fazendo para a gente, né? E aí eu avaliei ela aqui, só que isso aqui por enquanto não tem significado para a gente, aqueles valores. Então, resumindo, a função acima ela vai testar as condições mencionadas, essas aqui, e se for favorável para o sistema flipar o spin, ele vai ser flipado e o algoritmo vai devolver a nova rede. Se não for favorável, ele vai manter a rede como estava, né? Dessa forma aqui. Então, por fim, a gente pode juntar essas coisas que a gente falou e construir uma função anônima que junte os passos anteriores e execute esse flip. E aí, para isso, eu estou atribuindo esse símbolo flip aqui, né? Ao símbolo flip, essa função anônima. Em que, reparem, eu vou colocando aqui, ó, cada passo dentro desse flip para não me perder. Então, essa aqui é uma coisa comum que a gente faz quando a gente está programando, que é adicionando comentários no nosso código para deixar visual o que cada parte ali do código significa. Então, por exemplo, aqui eu coloquei um parênteses e aqui ao final o trem da função anônima, que define a função anônima, ponto e vírgula, para suprimir o output. E aí, repare, aqui ó, eu estou pedindo para ele o que essa função anônima vai fazer, né? Ela vai pegar a rede, né? A minha rede, que vai ser passada dentro do algoritmo. Então, ele vai pegar a minha rede, aí a partir da rede,
ele vai pegar a posição aleatória na rede, aqui, e a partir da posição aleatória na rede, ele vai definir quem são os vizinhos a essa posição, a esse sítio. A partir disso, ele vai somar o spin dos vizinhos, e a partir disso, vai decidir se é favorável ou não trocar o spin dessa posição escolhida, com base naquelas condições que a gente falou, e aí se for favorável ele vai trocar, se não for, não vai trocar. Então é isso que a nossa função flip está fazendo. Então essa função já é uma boa parte do código final, que agora a gente vai juntar tudo dentro de uma função só, que é a função que vai passar o nosso algoritmo de metrópoles. Então a gente vai juntar tudo agora dentro da função metrópoles. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar para isso a nossa função module, que se vocês forem se lembrar de uma das aulas anteriores, dos módulos anteriores, perdão, eu falei com vocês da função module, como que ela funciona. Em que aqui, ó, reparem, eu estou definindo a minha função metrópolis 1 com os argumentos n, que n é o tamanho da rede, coloquei aqui o comentário, m é o número de passos, lembrando, é um algoritmo iterativo, então esses passos eu posso passar, né, quantos passos eu queira fazer essa iteração. Aqui eu posso dar o valor do campo magnético. Aqui eu posso passar a probabilidade do spin estar para cima, posso controlar essa probabilidade. Aqui eu posso passar o valor do acoplamento e o valor da temperatura. Então esses são os argumentos que vão entrar na minha função metrópolis, que vai ajudar a simular o modelo de Ising. E aí essa função está definida como sendo o quê? Como sendo esse module aqui, né, que é um módulo de código que vocês podem reparar aqui, que vai justamente reproduzir o que eu quero. Então, quebrando o código aqui, ó, se vocês forem ver, aqui eu estou passando, né? Só pegar aqui, ó, por exemplo, a ajuda do module, para vocês verem. Aqui, né, eu estou passando as minhas variáveis, né? Estou passando as minhas variáveis e dentro das variáveis locais, no caso, né, do module. Isso aqui são as variáveis locais dentro do module. E a partir disso, ó, eu estou juntando os pedaços. Então aqui estão as diferenças de energia, todas as diferenças de energia possíveis. Aqui vou passar a configuração inicial, que é o que eu tinha construído aquela rede inicial, né? Então eu estou chamando aqui de initlat, que é uma das minhas variáveis aqui, né, junto com add, flip e fl. Então, initlat vai me dar a configuração inicial, nos modos que eu já mencionei. Flip, que eu acabei de explicar, vai passar o flip de uma determinada posição na rede, né, caso for para o sistema fazer esse flip, em que aqui vocês podem ver, ó, o porquê agora desse hashtag aqui na primeira, atribuindo o hashtag ao símbolo lat dentro da função flip, porque esse hashtag aqui, ó, vai pegar essa rede aqui gerada. E sendo assim, prosseguindo para o flip, né, a gente quer fazer isso várias vezes no algoritmo de metrópoles. Então a gente quer fazer essa iteração várias vezes. E aí como é que a gente vai implementar essa condição iterativa dentro da nossa função? A gente vai usar a função nestlist, em que qual que é a ideia aqui da função nestlist? Ela vai aplicar a minha função flip, a minha rede inicial, m vezes. Ou seja, dada a minha rede de spins, ela vai aplicar o flip, né, a mudança de spin, m vezes que eu escolher. E a partir daí, então, eu vou guardar o resultado, né? Eu preciso guardar esse resultado. E como é que eu vou guardar esse resultado? Bom, eu guardo esse resultado selecionando dessa lista aqui gerada, porque se vocês forem lembrar, nestlist é uma lista, né? Selecionando dessa lista os flips completos. E por que a gente quer selecionar
os flips completos, né? Porque a gente vai estar interessado, no final das contas, obter uma dinâmica do processo. Então é interessante a gente obter o resultado após cada flip, e para isso a gente precisa guardar o resultado dessa forma aqui, porque se vocês forem ver, por exemplo, ó, range, tem essa sintaxe aqui, ó, que é essa aqui que a gente está usando. No caso aqui, ó, vai me dar um intervalo de valores, né, a passos DI. Então vai me dar um intervalo de valores de 1 até m, que é a quantidade de iterações que eu vou fazer, a passos de n quadrado, que n, se vocês forem lembrar, é o tamanho da rede. Então essa aqui é a quantidade de spins, consequentemente, que tem na rede. Então, por exemplo, né, a nestlist aqui, ó, deixa eu pegar aqui, por exemplo, o nestlist, nestlist f, uma função x, x 3 vezes. Então, estou pedindo para a nestlist me dar uma lista, né, da função f aplicada a x 3 vezes. Então, isso aqui que vai ser o fl. E a partir daí, o range, né, dessa forma aqui, né, passando o range dessa forma, ele vai fazer o quê? Ele vai... né, deixa eu pegar aqui o range separado, na verdade. Pegar o range, por exemplo, intervalo de valores de 1 a 4 a passos de 2, por exemplo, né? Ou a passos de 1. Então, por exemplo, se eu passar aqui, ó, range 1, 4, 1, ele vai me dar cada entrada dessa lista. Mas se, por exemplo, eu tivesse passado aqui 2, ele vai me dar 2 entradas. Então, é isso basicamente que esse range ele está fazendo aqui, né? Ele está guardando os flips completos que o meu sistema deu, né? Em que eu até escrevi aqui, ó, o que a gente tem, basicamente. O guardando resultado, né? A gente está selecionando somente as configurações de FL que ocorrem no início de um flip completo para n ao quadrado flips. E por que n ao quadrado? Porque n ao quadrado é a quantidade de spins na rede, né? Ou seja, o elemento 1 em FL aqui vai ser a configuração inicial da nossa rede. O 1 mais n quadrado vai ser a rede após o primeiro flip. E depois 1 mais 2n quadrado vai ser a rede após o terceiro flip. E assim, após o segundo, perdão, e assim por diante. E a gente está fazendo isso para guardar cada flip isoladamente, dada a correlação entre os flips. Porque se a rede faz um flip, a gente tem que o próximo flip ele vai estar relacionado a isso. E, de fato, a gente vai querer depois mostrar a animação desse processo. Então, esse FL range aqui, ó, ele vai retornar uma lista de configurações da rede a cada n ao quadrado passos, né? Ou seja, 49 passos, que é, no caso, a quantidade de spins que a gente tem na nossa rede. E então, isso vai ser útil para obter a dinâmica do nosso processo. Ou seja, esse FL aqui, dessa forma, né, FL range 1mn quadrado, está guardando as configurações da rede a cada varredura completa dela no nosso sistema. Então, esse daqui é o nosso algoritmo de Metrópolis e é ele que a gente vai usar para implementar o nosso modelo de easing. Então, avaliei, definido em termos então do module, em que o module tem essas 4 variáveis locais, edge, que é a diferença de energia, init-lat, que é a rede inicial, flip e FL. Então, a gente tem as mudanças de energia possíveis, configuração inicial, o flip, conforme eu já falei, e a condição iterativa que vai ser feita para m passos e a gente vai então guardando esse resultado a cada passo, né? Então, a cada passo a gente vai ter o que está acontecendo bonitinho com a nossa rede. E aqui, né, nesse algoritmo, a gente usou KB igual a 1, conforme eu mencionei, que é a constante de Boltzmann no caso, né? Porque a gente está considerando o sistema de unidades naturais. E
Por hoje é só, vejo você na próxima aula.